Bom dia, eu sou o professor Luiz Sérgio Campos, estou ministrando a disciplina Prevenção de Riscos em Eletricidade no curso técnico de Segurança do Trabalho. Nós vamos começar a partir de hoje. Eu sou professor do IFMA há 32 anos, sou engenheiro eletricista e tenho especialização em informática industrial e cursos na área de segurança do trabalho, INR10. E no IFMA eu trabalho com disciplinas da área de eletricidade, eletrônica e instalações elétricas desde 84. A eletricidade é uma matéria geradora de vários benefícios na vida humana. Com ela nós podemos fazer várias coisas, como acender uma lâmpada, ligar um chuveiro elétrico para tomar um banho quente, assistir televisão, ouvir rádio, telefone celular. Tudo isso, todos esses dispositivos, esses equipamentos, estão envolvidos com a eletricidade, que ela é realmente algo muito precioso e indispensável na sociedade mundial. Mas, por outro lado, ela pode se tornar um fator de risco se não soubermos usá-la de forma correta. Os riscos com a eletricidade são constantes nos lares e no trabalho, que pode trazer prejuízos materiais e até consequências graves para a saúde humana. Então, temos que ter muito cuidado e o que nós vamos estudar aqui é exatamente as prevenções contra esses riscos. Aqui nessa figura nós temos várias situações, nenhuma residência, onde se usa eletricidade. E os riscos que se corre, por exemplo, aqui uma pessoa tomando banho, utilizando um secador, é um risco muito grande, um fio estendido no chão, uma criança próxima a uma tomada, ou uma criança trocando uma lâmpada, tudo isso são coisas que representam um risco na utilização da eletricidade e a gente vai ver neste curso que isso é muito perigoso. Então temos que ter muito cuidado, prevenir realmente para que não venhamos a sofrer danos sérios com a eletricidade, e sim utilizá-las de forma correta. E os cuidados que devemos ter com a eletricidade? Ao fazer um reparo elétrico, devemos desligar o disjuntor ou a chave geral. Não deixar que as crianças mexam em aparelhos ligados ou em fios elétricos. Nós nunca devemos ligar ou fazer manutenção em aparelhos elétricos com a mão ou com o corpo molhado. Nosso corpo conduz a eletricidade e ele molhado, a resistência diminui, o que realmente é um risco muito maior. Não devemos usar aparelhos com os fios desencapados ou danificados, porque corremos risco de pegar choque. Não mexer com a eletricidade quando o chão estiver úmido ou molhado, ainda mais se estivermos descalços. Não devemos mudar a chave do chuveiro elétrico, na posição verão-inverno, com ele ligado. Não coloque objetos metálicos, como garfos, facas e outros, dentro de aparelhos ligados na tomada. Ao limpar os aparelhos, desligue o plugue da tomada. Os plugs e os fios dos aparelhos devem estar em perfeitas condições de uso para evitar curto-circuitos. Evite que as crianças soltem pipas próximo das redes de alta tensão. Muitas vezes tem acontecido acidentes com crianças ou jovens nessa situação. Nós vamos aqui definir o que é o choque elétrico. A definição de choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos que se manifesta no corpo humano, quando por ele circula uma corrente elétrica. Depois nós vamos falar o que é a corrente elétrica, para que vocês possam entender no estudo que nós vamos fazer na unidade 1. E é por isso que isso acontece. O corpo humano ou se comporta como um condutor elétrico, que possui, inclusive, uma resistência. E quanto menor essa resistência, nós vamos estudar nessa unidade, na primeira unidade, que maior a corrente elétrica que vai passar pelo corpo. E é essa corrente elétrica que produz o choque elétrico. Vejam essa figura, uma criança mordendo um fio ligado a uma tomada. A nossa boca, a nossa língua é mais sensível ainda, o que causa um dano muito grande se realmente ele morder esse fio e vier a pegar um choque. Então isso tem que ser evitado, porque é um risco muito grande. Aqui nós temos também outras figuras mostrando algumas pessoas utilizando equipamentos de segurança.
os EPIs. Para profissionais que trabalham fazendo manutenção em redes elétricas, é importante que o mesmo utilize os equipamentos de proteção individual e coletiva, chamados de EPI individual e coletiva de EPC, e devemos utilizá-las de forma correta. Aqui nós temos alguns deles que nós vamos estudar na unidade 3, como capacete, óculos, luvas, botas, cintos. São equipamentos de proteção que a pessoa que trabalha com a eletricidade deve usar sempre. Também, nós, assim como falamos do capacete, do cinto, da bota e da luva, temos algumas placas de sinalização. É importante observarmos essas placas e obedecê-las. Aqui nessa figura nós vemos vários equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletiva. Os cones, que são coletivas, as placas, os extintores, são equipamentos de proteção coletiva. E aqui os individuais, como óculos, luvas, botas, cintos, são o EPI, como a gente chama, equipamento de proteção individual. Outro fator que pode causar acidente e colocar em risco a vida de muitas pessoas são as descargas elétricas causadas pelos raios. Por isso é fundamental que, em época de chuvas fortes e tempestades, cuidado com essas descargas sejam redobrados. Vejam alguns cuidados que devemos ter. Por exemplo, se nós estivermos na rua, não fique debaixo de árvores, permaneça dentro de carro ou do ônibus. O carro e o ônibus, por ser metálico, ele produz uma estrutura blindada que protege quem está dentro dele. Então, se um fio de alta tensão cair sobre o carro, como a gente vai ver em uma figura mais à frente, dentro o campo elétrico é constante e o potencial é nulo. Isso quer dizer que a pessoa não pega choque. Então, ela não deve sair do carro ou do ônibus quando isso acontecer. Lá dentro, ela está protegida. Não use motos nem bicicletas durante o período dos raios. Caso esteja a pé, procure abrigos em prédios que tenham para-raios ou em abrigos subterrâneos, como túneis e metrôs. Aqui temos uma figura mostrando a queda de uma árvore, que pode ter causado por uma ventania, tempestade, ou até pela queda de um raio mesmo. E aqui ao lado, animais mortos por conta de um raio que os atingiu. Então essas árvores, elas não são um lugar de proteção. A gente deve estar procurando um lugar, se estiver desacampado, não ficar debaixo das árvores, porque os raios vão com certeza atingi-las. Aqui nessa figura nós temos um carro onde um fio de alta tensão está sobre ele. Como a pessoa que está dentro do carro não sabe a condição externa, se o fio na parte que está tocando no carro está desencapado ou não, então é melhor não sair do carro. É mais seguro que ele fique dentro do carro esperando que uma pessoa que esteja de fora chame os órgãos que deverão agir aqui, no caso bombeiros ou alguém da concessionária de energia elétrica, mas é mais seguro ficar dentro do carro, porque aqui a estrutura é blindada e a pessoa não pega choque dentro do carro. Em casa, quais os cuidados que devemos ter? Evite ligar qualquer tipo de aparelho elétrico de qualquer forma. Evite atender telefones, exceto se o aparelho for sem fio. E não esteja ligado a um carregador, porque a parte física do carregador ligado à tomada pode ser que um raio caia na rede externa e a carga elétrica se propague pelo fio, chegando até onde você está. Procure também não ficar descalço. E veja essa figura, uma tomada onde tem vários equipamentos ou fios ligados a ele. Isso é muito perigoso, isso aumenta muito a corrente e pode provocar até incêndios, quando a fiação interna não é suficiente para ligar essa quantidade de aparelhos. Então isso deve ser evitado. Se a tomada tem 3 dispositivos, é o máximo que você pode usar só em uma tomada essa quantidade de aparelhos. Com a eletricidade, não devemos brincar.
Por isso é importante que as pessoas tomem conhecimento dos perigos que ela pode proporcionar à vida humana e criem métodos de prevenção para que acidentes elétricos sejam evitados. Aqui na figura, por exemplo, mostra um celular onde ele diz: jamais entre em subestações para caçar pokémons. Na verdade, quando entrar em subestações, você tem que ter todo um preparativo em termos de equipamentos que vai usar, orientações de uma pessoa treinada para que você não corra nenhum risco quando adentrar em uma subestação. Aqui nós vamos falar sobre a emenda do nosso curso. Nós vamos estudar durante esse curso as noções básicas de corrente elétrica, resistência do corpo humano, riscos com energia elétrica e medidas de prevenção. Nós vamos estudar os equipamentos de proteção individual, chamado de EPI, e os equipamentos de proteção coletiva, chamados EPC, que são utilizados na prevenção dos riscos em energia elétrica. Tudo isso é regido por uma norma chamada NR10, que nós vamos conhecê-la também, estudá-la, para que seja utilizada durante as atividades com a eletricidade. O objetivo geral da nossa disciplina é promover a segurança e a saúde dos trabalhadores, atuando sobre os riscos em eletricidade, através de ações preventivas e corretivas no ambiente de trabalho, fundamentado na legislação e normas em vigor, no caso a norma NR10, que foi falado aqui anteriormente. Na primeira unidade, os objetivos específicos dessa unidade seria fazer um breve histórico da evolução da eletricidade, mostrar a estrutura atômica, o número atômico, as órbitas dos elétrons, prótons, dos nêutrons, e depois conceituar tensão, corrente, resistência elétrica, potência elétrica e energia elétrica. Aplicar os conhecimentos de tensão, corrente, resistência e potência utilizando uma lei chamada Lei de Ohm. E com esses objetivos, nós vamos trabalhar os seguintes conteúdos. Vamos ver os conceitos da eletricidade, estudar a carga elétrica, porque essa carga elétrica, uma delas é o elétron, e nós vamos estudar mais na frente que o elétron, em movimento, produz a corrente elétrica. É o movimento ordenado de elétrons. Então, nós temos que conhecer as cargas elétricas, a tensão, o que é a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica, para que nós possamos conhecer e estudar a resistência elétrica do nosso corpo. E a lei de Ohm é uma lei que gerencia essas três grandezas, tensão, corrente e resistência. Também vamos estudar a potência elétrica e a energia elétrica e ver como podemos calcular a potência elétrica de um aparelho e a energia elétrica consumida por um aparelho. Já na unidade 2, nós vamos entender como funciona, o objetivo específico é entender como funciona um sistema elétrico de potência, desde sua geração lá na hidrelétrica ou termoelétrica, a transmissão da energia, como que é feita, e a distribuição dessa energia. Também nós vamos identificar os riscos nas atividades com energia elétrica e quais os cuidados que devemos ter para evitar o choque elétrico. O outro objetivo é identificar os efeitos da corrente elétrica no corpo humano. Então, essa unidade começa a tratar a parte mais específica do curso e principalmente falando do choque elétrico, que é o que na verdade, o principal objetivo do curso é evitar que a pessoa venha tomar choque elétrico. E o conteúdo utilizado nessa unidade vai falar dos sistemas elétricos de potência, como eu falei anteriormente, desde o que é um sistema elétrico, desde a sua geração até a transmissão, distribuição e o consumo da energia elétrica nas residências e nas indústrias. Nós vamos ver quais os riscos que acontecem nas atividades com energia elétrica e quais os efeitos da eletricidade no corpo humano, principalmente. Esse é o conteúdo da unidade 2. Na unidade 3, nós temos os seguintes objetivos específicos. Aqui nós vamos compreender as normas regulamentadoras que orientam as atividades com energia elétrica. E vamos ver, nessa unidade, estudar a norma, a NR10, que é a norma que orienta, conhecer as especificações dessas normas
e também os equipamentos de proteção individual e coletiva, conforme a gente vai ver aqui nos conteúdos dessa unidade. Nesse conteúdo da unidade 3, nós vamos estudar as práticas de trabalho seguras. Como devemos nos comportar no nosso ambiente de trabalho para que tenhamos segurança. E para isso a gente vai ter que usar os equipamentos que vão produzir essa segurança, chamados equipamentos de proteção coletiva, EPC, e os equipamentos de proteção individual. Aqui nessa unidade, nós vamos conhecer cada um desses equipamentos, tanto de proteção individual quanto de proteção coletiva, conhecê-los e ver como devemos utilizar corretamente. Porque não basta apenas que nós tenhamos eles disponíveis, mas sim saber como utilizá-los. Depois, quais são os procedimentos para um trabalho seguro? Procedimentos de trabalhos de segurança é muito importante. Conhecer as normas, como a norma regulamentadora NBR 5410 e a norma NR10, que é a norma regulamentadora diretamente voltada para a eletricidade. No estudo que vamos fazer dessas unidades, nós vamos proceder da seguinte forma: a participação em atividades presenciais, vocês estarão desenvolvendo, vamos ver alguns textos, fazer leitura, interpretação dos textos da apostila, nos fascículos. Vamos fazer um estudo de materiais que serão disponibilizados, não só da apostila, como material complementar. É muito importante a leitura também, a consulta nos sites que são sugeridos aqui na parte da bibliografia. Resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Essas atividades vocês devem desenvolver para fazer as revisões e melhorar a aprendizagem. E a resolução das avaliações presenciais. Então, as atividades serão virtuais e também presenciais. E vocês devem estar fazendo a resolução dessas atividades e as revisões adequadas. A partir da avaliação, na unidade 1, nós vamos fazer um questionário online, onde vocês deverão responder esse questionário e depois vão ver a solução com o tutor presencial. Na unidade 2, teremos um questionário de ensaio. E na unidade 3, um fórum avaliativo. Essas são as atividades que vocês vão desenvolver em cada unidade. E durante o desenvolvimento de cada unidade, teremos outras atividades também virtuais e presenciais. Os recursos que nós vamos fornecer para vocês são o fascículo impresso e digital, que é a apostila, onde vocês deverão ler cada capítulo da apostila, fazendo os destaques nas partes que vocês acharem mais interessantes e fazendo a leitura de forma que vocês possam entender tudo que está falado ali, que está mencionado, com relação à proteção que vocês devem ter em relação a essa atividade com a necessidade. É muito importante estudar a apostila realmente e acompanhar depois os slides que foram tirados dos fascículos da apostila. Vocês vão ter um ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas que vocês deverão utilizar também como recurso. Tá? E os textos e os links da web. É muito importante também que vocês utilizem esses links e outros que vocês queiram aumentar o conhecimento de vocês, consultar o YouTube com alguns vídeos relativos à disciplina. É muito importante porque ali tem alguns vídeos que aumentam muito o nosso grau de aprendizagem. Isso enriquece muito o conhecimento de vocês. As referências bibliográficas, elas estão aqui, foram citadas na apostila também, e vocês vão ver que aqui nós temos 3 apostilas e manuais, manual de auxílio e interpretação e aplicação da norma NR10. É importante que vocês conheçam bem a norma, leiam, e alguns sites, até aparece a norma que eu disponibilizei no material complementar, aparece a norma
comentada alguns artigos dela, então é importante que vocês façam essa consulta. Outro é um de instalações elétricas em indústrias químicas e petroquímicas e de petróleo, porque essas indústrias elas utilizam a parte das instalações elétricas, então é importante que vocês conheçam as instalações para que possam trabalhar a questão da prevenção. E o terceiro que está aqui é a prevenção de risco com eletricidade, que é outra apostila também fornecida, que vocês podem consultar esse material. As referências complementares, tem mais sobre segurança do trabalho, essa do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, também tem informações sobre o curso em geral de segurança do trabalho e a parte de eletricidade. Um outro é o mapa de riscos ambientais. Também é bom que sejam consultados para que vocês aumentem o grau de conhecimento de vocês. Tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele também fiscaliza essa questão da utilização das normas. Então aqui tem um NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, que pode ser consultado também e que está disponível, tá? No site do Ministério do Trabalho, que está colocado aqui abaixo. Vocês podem consultar e ver que essa norma lá, algumas estão até comentadas, e vocês terão acesso, que é muito importante que vocês cada vez mais aumentem o grau de conhecimento dessa norma, que ela rege toda a área de eletricidade. Aqui nós vamos falar de uma atividade diagnóstica que fala sobre noções de eletricidade, riscos e procedimentos. Nessa atividade é para fazer uma sondagem sobre o conhecimento de vocês de forma bem geral sobre a eletricidade, os riscos de eletricidade, porque assim como ela está no nosso dia a dia, todos nós temos contato com a eletricidade. O que é necessário é que a gente conheça mais e procure ter cada vez mais cuidado para conhecer os riscos causados, porque a eletricidade ela é invisível. Então a gente tem que ter cuidado para não sofrer acidentes com isso. Com relação à atividade diagnóstica, aqui nós vamos fornecer uns vídeos onde vocês deverão assistir e depois como é que vocês vão proceder. Acidentes com eletricidade, como você deve proceder. Acidentes com eletricidade, efeitos do choque elétrico. Vocês vão ter também uma leitura de um texto chamado Riscos com Eletricidade. E depois disso, a discussão e a resolução de questionário em grupo. E a socialização das respostas e considerações. Muito importante que nessa discussão haja um comentário entre vocês para que cada um dê a sua opinião e vocês desenvolvam um debate sobre o tema, já que esse texto ele fala um pouco do nosso dia a dia com a eletricidade. Por exemplo, essa questão que eu falei inicialmente sobre a situação de como você está em casa ou na rua envolvido com a eletricidade, a utilização de celulares, por exemplo, como você deve proceder quando estiver carregando o celular. E aí essa discussão deve ser feita dessa forma.